Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje, terça-feira, e o evangelho que o Senhor nos propõe nessa terça-feira está em João, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Abra o seu coração, acolha essa palavra, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: "Queres ficar curado?" O enfermo respondeu-lhe: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, outro já desceu antes de mim." Ordenou-lhe Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: "É sábado, não te é permitido carregar o teu leito." Respondeu-lhes ele: "Aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda." Perguntaram-lhe eles: "Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda?" O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: "Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior." Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, esse evangelho é cheio de significado para nós que muitas vezes estamos presos a coisas que já passaram, a coisas velhas, a coisas mofadas do nosso passado que só nos amarram no pecado e nos impedem de avançar para a santidade. Olha que lindo esse evangelho de hoje. Havia em Jerusalém, na Porta das Ovelhas, um tanque chamado de Betesda. Betesda em hebraico é uma palavra que significa casa da misericórdia. Acontecia um milagre de tempos em tempos. Acontece que de tempos em tempos, inopinadamente, sem se saber qual o dia, qual a hora, qual o momento exato, mas de uma hora para outra, as águas do tanque de Betesda se mexiam e borbulhavam. Os judeus acreditavam que significava que um anjo estava descendo aquelas águas. Então, o primeiro enfermo que entrasse no tanque era curado. Isso era o que se acreditava entre os judeus naquela época, e não sei se de fato isso acontecia ou não, mas o evangelho leva a crer que de fato isso era uma coisa que todos os judeus tinham como fato verdadeiro. E assim sendo, eles se reuniam diante do tanque de Betesda, coxos, paralíticos, cegos, pessoas com qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de enfermidade, estavam ali em volta do tanque de Betesda, da casa da misericórdia. A palavra Betesda significa casa da misericórdia, e esperando o movimento das águas.
E quando as águas se movessem, eles mergulhariam esperando a cura. Ali havia um homem que não podia andar, era coxo. Ele já estava nessa situação há 38 anos. 38 anos, quase 40. Lembra, a geração do povo de Deus que saiu do Egito rumo à Terra Prometida, caminhou 40 anos e não entrou na Terra Prometida porque o seu coração ainda estava apegado às cebolas do Egito. A primeira geração não entrou na Terra Prometida porque, apesar do Senhor os ter libertado do Egito, eles murmuravam, eles recalcitravam, eles ofendiam a Deus com a sua ingratidão, porque o seu coração estava preso no passado, no Egito, na terra da escravidão. Por isso eles não entraram na Terra Prometida. Assim também, há 38 anos, esse homem estava preso ao seu leito, paralítico, e esperava o movimento das águas. Mas quando as águas se movimentavam, porque ele era paralítico, ele tinha dificuldade de locomoção, não conseguia entrar na água antes de alguém. Sempre alguém entrava antes dele. Ele estava nessa situação há 38 anos, a geração da vida de um homem. Naquela época, na época de Jesus, em média, um homem vivia 40 anos. Era o tempo de uma geração. E ele esperava ser mergulhado na casa de misericórdia, no tanque de Betesda. Mas naquele dia, Jesus o encontrou. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele diz: Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me leve ao tanque de Betesda. Gente, ele estava diante da fonte de misericórdia e diz: eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me leve lá no tanque de Betesda. Ele estava preso ainda no passado. O Novo Testamento é Jesus. Ele é a fonte da misericórdia. E quantas vezes, como esse homem, nós nos apegamos às coisas do nosso passado, principalmente aos erros que nós cometemos, e ficamos lá recalcitrando, dando murro em ponta de faca e retomando situações de erro, situações de pecado. Estamos presos ao nosso leito de paralítico e não conseguimos avançar para a santidade, porque não deixamos o leito. Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito, anda. Qual é o leito do qual hoje você precisa se levantar? Quais são as situações de pecado que você hoje precisa deixar para trás? Vícios, pecados que você precisa deixar para trás. Às vezes, situações que você precisa perdoar pessoas. E você traz no seu coração aquela falta de perdão que tem te paralisado, que não te deixa avançar na vida espiritual, porque ainda falta você liberar o perdão. O próprio Jesus disse: é perdoando que se é perdoado, porque Ele mesmo ensinou a gente a rezar no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes uma mágoa, um ressentimento, algo ruim que você viveu lá no passado e você continua trazendo para o seu presente, ainda continua dando murro em ponta de faca, esperando as águas se moverem e do nada você ser curado, mas você não larga o seu leito, você está ali paralisado. Abandona o seu Velho Testamento. Você vê que no final desse evangelho de hoje, quando os judeus descobrem que Jesus havia curado aquele homem e que era dia de sábado, eles ficam revoltados contra Jesus. O evangelho diz, versículo 15 e 16, aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus porque fazia esses milagres em dia de sábado. Em vez de se tocarem, em vez de se deixarem mover pelo poder de Deus que operava milagres, em vez de se converterem ao ver Jesus operando milagres, em vez de perceberem o sobrenatural que agia em Jesus, o sobrenatural que era o próprio Jesus, e assim, pelos sinais dos milagres, deixarem-se ser alcançados pela palavra de Jesus, aqueles judeus, aqueles fariseus, ficaram revoltados e perseguiam Jesus e buscavam pretextos para o entregar depois da morte, porque ele operava sinais em dia de sábado que a lei proibia. Estavam presos à lei, estavam presos ao Velho Testamento, estavam presos à velha aliança. Na velha aliança, para se alcançar a misericórdia de Deus, era necessário que se oferecesse um cordeiro ou um cabrito em sacrifício. Oferecia o cordeiro em sacrifício e a morte do cordeiro, o sangue do cordeiro deveria remir os pecados do povo de Deus.
Só que o sangue de cordeiro não é suficiente para remir pecados. Por isso Jesus, o Cordeiro de Deus, veio morrer por nós na cruz. E ali estava aquele que podia transformar a vida deles, remir os seus pecados e lhes dar uma felicidade plena e verdadeira. Porque a felicidade plena e verdadeira é só Jesus. Mas em vez de abraçarem a boa nova, que é Jesus, eles estavam presos à velha aliança, acorrentados à velha aliança. E não conseguiam acolher a palavra de Jesus porque diziam: esse homem faz milagres em dia de sábado e a lei proíbe. E assim buscavam pretextos, se colocavam contra Jesus, eram anticristo. Querido, muitas vezes o nosso passado, principalmente os pecados e a falta de perdão, fazem com que nós nos tornemos anticristos. E não nos deixam avançar, como eu dizia, para o colo de Jesus. Não nos deixam ser tocados e curados por Jesus. Abandona o passado. Abandona. Os pecados do seu passado você precisa abandonar no confessionário. O confessionário é o tribunal da misericórdia de Deus, onde você se confessa pecador e sai absolvido. A confissão, o confessionário, antecipa o seu juízo particular. Você sabe que quando nós morrermos, seremos julgados e será decidido para onde nós vamos, para o céu ou para o inferno. O confessionário antecipa o seu juízo particular, com uma única e grande diferença. Você já sabe o resultado, você será absolvido. E às vezes a gente não se confessa e fica preso aos pecados do passado. Ou pior, às vezes a pessoa se confessa, mas ainda fica se culpando, não se perdoa. Abandona os pecados do passado no confessionário, faça uma boa confissão. E se você traz mágoa e ressentimento no seu coração, libera o perdão. Perdão é uma decisão. Se decida a perdoar e peça a Jesus a graça de superar essa mágoa, esse ressentimento. E toda vez que você lembrar da ofensa que foi feita, da pessoa que te ofendeu, reze por ela. A oração liberta, cura e salva. Hoje, ao ver esse homem que há 38 anos, uma geração inteira, esperava ser mergulhado por alguém nas águas do tanque de Betesda, da casa de misericórdia, esse homem hoje ele é encontrado pela misericórdia, pela própria misericórdia feita a homem, que é Jesus. Hoje, Jesus, por meio desse vídeo, vem também ao seu encontro. E aquela frase que Jesus perguntou para aquele homem, ele pergunta para você: você quer ser curado? Você quer ser curado? Se você quiser ser curado, 2 passos concretos: confessionário e perdão. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.